Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em 2 Pedro capítulo 1. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Segunda Pedro capítulo 1, dos versos 9 a 11. O 9 a gente já leu ontem, mas vamos ler hoje de novo só para dar contexto aqui, tá? Tá escrito assim: Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Até aqui, até o verso 11 apenas, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso e santo, Tu és justo, poderoso, fiel, grande, longânimo, paciente. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tu és digno de honra, glória e louvor. Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Senhor. Em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas que nos fazem mal, assim como nós temos perdoado as pessoas em geral. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Eu te agradeço por mais essa quarta-feira, te agradeço por mais um dia na Tua presença, mais um dia que nós podemos te louvar, te adorar, te glorificar, engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de fazer a Tua vontade, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de meditar na Tua palavra, por mais essa oportunidade que nós temos de viver para que o Senhor seja glorificado. Obrigado. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, abençoe a nós e as nossas famílias. Ajuda-nos em cada necessidade. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos e já tem preparado para nós tudo o que nós precisamos. Então abençoa-nos, Pai, com aquilo que o Senhor já preparou para nós. Eu peço que o Senhor nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Pai. Ajuda-nos a compreender que muitas vezes ainda estamos andando no erro e precisamos nos corrigir. Eu peço, abençoa-nos hoje, ajuda-nos a viver para a Tua vontade. E eu peço também, Senhor, por cada amigo e familiar nosso que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro por essas pessoas todos os dias, nós oramos por essas pessoas aqui todos os dias, que são pessoas que estão próximas a nós e que talvez algumas delas nós temos orado há muito tempo. Então eu peço que o Senhor abençoe. Alguns agora estão orando pelos seus familiares, pelos seus cônjuges, filhos, pais, mães. Outros estão orando por amigos. Eu peço que o Senhor olhe para cada pessoa que está aqui conosco hoje, atente ao coração de cada pessoa que está aqui conosco e sonde, Senhor, para saber por quem nós estamos orando. Que essas pessoas que são alvo da nossa oração hoje se arrependam dos seus pecados e entreguem as vidas a Cristo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha o AB7 com outras pessoas. Dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode comprar o livro Muito Além de um Pai. Lembra que eu falei ontem, né? Logo vou subir o preço. Você pode também se tornar membro do canal e ajudar o canal de diversas formas aí. Você pode entrar nas nossas comunidades, você pode ler o livro que eu estou escrevendo, enfim, tem um monte de coisa aí para você fazer, tá bom? Tá tudo aqui na descrição. Vamos lá, então como eu falei, lemos o verso 9 novamente, né? Que é um verso de transição aí. Vemos, portanto, esse portanto falando do que a gente falou ontem, né? Lembra que ontem a gente falou de como Ló foi livrado, mesmo morando em Sodoma, né? Lembra disso? Então, ó, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação, falando de Ló, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ou seja, está falando aqui que os ímpios vão para o dia do juízo também e vão receber a sua recompensa pela vida deles. Aqui está usando a palavra castigo, uma palavra que às vezes eu não gosto de usar. Eu acho que cada um planta e cada um vai colher conforme o que plantou. Os que andam em impiedade, como está escrito aqui, né, os ímpios, eles vão receber aquilo que plantaram, vão colher aquilo que plantaram. Verso 10, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Que esse verso é o que eu queria focar hoje. Não queria focar no 11, que fala ali dos anjos, tal, porque eu acho que seria mais para um estudo, mas vamos focar no 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade.
Quando a gente lê esse texto, é claro que o sentido óbvio do texto é a separação no dia do juízo entre aqueles que andaram com o Senhor, que são cobertos pelo sangue de Cristo, e aqueles que andaram em impiedade, né? Os ímpios. A separação dos justos e dos ímpios. Não tem além disso, tá? É isso. O texto está falando desse assunto. Perfeito. Então é isso que a gente precisa entender. Agora, eu quero dar um passo além aqui e propor uma reflexão muito baseado lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 3, que fala que Jesus está falando para os discípulos. Ele fala, olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no teu olho. E daí quando a gente lê aqui, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, a gente pensa sempre no ímpio, que é o sentido do texto, na verdade. A gente pensa nessas pessoas. Mas quantas vezes nós, que somos cristãos, estamos na igreja, servimos na igreja de alguma forma, participamos do ministério A, B ou C, também estamos andando nos desejos da carne, nos desejos impuros da carne. Quantas e quantas vezes também não estamos nós desprezando a autoridade? Quantas vezes não estamos nós, como diz o texto aqui, agindo de maneira insolente e arrogante? Então, quando a gente lê esse texto, é claro que está falando dos ímpios, mas acho que a gente precisa refletir um pouco se a gente não está com uma trave no nosso olho, como diz o texto de Mateus 7. Vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Verso 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. Quer saber um desejo impuro da carne que todo mundo, todo cristão aceita? A gula. Todo cristão aceita a gula. Como se não fosse um desejo impuro da carne. É um desejo impuro da carne também. A tua carne deseja mais comida além daquilo que você precisa. É mais, que é sempre mais, mas está tudo bem. A gente nem considera um pecado. O que é a gula? É ceder ao desejo da carne de ter além daquilo que você necessita, além daquilo que você deveria ter. O que é o desejo sexual desenfreado? É você desejar aquilo que você não deveria ter. O que é a gula? É você desejar aquilo que você não deveria ter. É você buscar ter aquilo que você não deveria ter. Não é isso que é a gula? Mas a gente aceita como algo normal. Tá tudo bem. Se você for uma pessoa, se você for um glutão, tá tudo bem. E não tá, porque estamos seguindo os desejos impuros da carne. Então, de novo, gente, o sentido do texto é a separação entre os justos e os ímpios, ponto. Quero só propor a reflexão de Mateus 7 aplicando nesse texto aqui. Será que a gente, às vezes, não está seguindo os desejos impuros da carne? Será que às vezes a gente não está desprezando a autoridade? Se quer um outro ponto que a gente aceita numa boa, falar mal dos outros. A gente aceita que está tudo bem falar mal dos outros. E não está tudo bem. O cristão deveria guardar a sua língua, refrear a sua língua do mal. Deveria controlar a própria língua. Mas a gente aceita se não controlar a língua. Então, gente, antes da gente pensar em apontar para os ímpios e falar Deus trará juízo para vocês, o que é uma verdade, o que existem pessoas que precisam realmente falar, será que não vale a pena a gente falar assim, cara, tô cheio de trave no meu olho aqui, deixa eu tirar as traves do meu olho primeiro, porque é isso que eu preciso fazer. E talvez só pelo meu exemplo, as pessoas à minha volta percebam que elas estão andando num caminho de desejo descontrolado da carne e se rendam ao Senhor em arrependimento. Porque o teu testemunho, as tuas ações, são um testemunho muito mais forte do que as suas palavras. Falar é fácil, galera. Falar que a relação íntima antes do casamento é pecado é fácil. Difícil é você se guardar. Falar mal dos irmãos é fácil. Falar que... É difícil isso aqui, peraí. Falar que comentar algo ruim sobre os irmãos é pecado é fácil. Difícil é você guardar a sua língua do mal. Então que nós possamos saber o que esse texto diz. A separação entre os justos e os ímpios. Perfeito. Mas também meditar hoje se a gente não tem alguma trave no nosso olho que a gente precisa tirar. Se você quiser falar sobre isso, deixa o seu comentário aqui pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? É isso. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.